Hoje, um dia importante na história do nosso país, senador Garibaldi. Depois de ontem, né? Ontem, de fato, foi um dia importante, onde nós vimos a maior das manifestações que ocorreram no nosso país, mais de 3,6 milhões de pessoas. Há uma discussão se é mais ou se é menos, mas é em torno disso. O que é importante, que foram manifestações legítimas, que ocorreram da forma pacífica, sem nenhuma confusão, nenhuma briga ou agressões. Mais de 3,6 milhões de pessoas, quase 4 milhões de pessoas, e não houve nenhum incidente, pelo menos conhecido, até o momento. Ninguém nos disse, nós vimos, acompanhamos pela televisão, várias emissoras transmitiram ao vivo e nós não vimos nenhum problema. Este é o povo brasileiro, senador Paim. É a população brasileira que quer fazer as suas manifestações, quer exigir dos seus políticos mudanças e que o fazem de uma maneira pacífica, mostrando para o mundo inteiro como é que se faz as manifestações. E foram às ruas para mostrar a sua insatisfação com o governo, principalmente contra a corrupção, que está entranhada no sistema político brasileiro e se perpetua por conta do oportunismo de pessoas que querem enriquecer ilicitamente, se manter no poder ou tomar o poder a qualquer custo. O mais importante, no entanto, é compreender o recado que elas nos dão. Os recados ao Congresso Nacional, ao governo, ao Judiciário, aos políticos e às instituições democráticas. Destaco 3 mensagens que considero que sejam as mais importantes. A primeira é que os brasileiros, todos nós, ninguém mais aguenta a corrupção no sistema político brasileiro. Na relação da política e da gestão pública com as instituições públicas e privadas, principalmente com as empresas que prestam serviços e realizam obras para o governo, evidente que os alvos preferidos durante as manifestações foram contra o governo, contra a presidenta Dilma, contra o ex-presidente Lula, contra o PT e, eu diria que, contra praticamente toda a classe política. Mas o povo demonstrou sabedoria, não caiu no discurso da oposição, não serviu de massa de manobra para nenhum dos lados, deixando claro que estavam se manifestando contra a corrupção no sistema político, no governo e nas empresas. Tanto é que a população nas ruas hostilizou políticos da oposição também. Políticos que participaram do chamamento das pessoas às ruas, que foram aos atos querendo tirar proveito político das movimentações, das manifestações. O povo nas ruas deixou bem claro que a insatisfação é contra a corrupção, é contra corruptos e corruptores. Tenho colocado sempre, há muito tempo, que o combate à corrupção tem que ser feito pela sociedade em todas as instâncias da vida pública e também a privada. E em todos os níveis de poder, pois a corrupção na gestão pública começa exatamente na eleição. Então, o melhor remédio contra a corrupção no regime democrático, mais correto, senador Garibaldi, e o remédio que dá o efeito é exatamente o voto direto. Esta é a receita que eu entendo que é mais importante para que a gente possa avançar no nosso país. Com prazer ouço, Vossa Excelência. Eu quero apenas, Garibaldi. senador Alci Gurgás, desculpe, prestar aqui uma homenagem ao ex-senador Pedro Simão, porque ele, durante a sua pregação da tribuna dessa casa, durante os seus discursos, ele dizia que era preciso chegar não apenas aos corruptores, aos corruptos, mas àqueles que realmente, do outro lado do balcão, não eram atingidos.
aquelas grandes corporações que agora estão sendo penalizadas. O senador Pedro Simão insistia muito nisso. O corrupto e o corruptor. Os dois lados da moeda. Ele era absolutamente implacável nisso, o senador Pedro Simão. É tanto que isso foi ressaltado, se eu não me engano, no domingo, por um artigo do conhecido jornalista Jânio de Freitas, que fez ver que o senador Pedro Simão tinha razão. Eu me congratulo com o pronunciamento de Vossa Excelência a respeito das manifestações de ontem. Vossa Excelência está sendo dos mais felizes na interpretação, porque não é preciso aprofundar muito a interpretação, porque o recado foi muito claro. Muito obrigado, senador Garibaldi, pelo seu aparte. Infelizmente, a compra de votos com dinheiro de propina, com doação de empresas que participam de licitações direcionadas, é o que resulta na corrupção que está entranhada no sistema político brasileiro. É impossível que tudo continue como está. O país está literalmente de ponta cabeça. E todo esse estrago que presenciamos começa justamente com o desvio de recursos públicos para a compra de votos durante a campanha eleitoral. É justamente nesse momento que nasce a corrupção. É muito importante que isto esteja sendo atacado nesse momento. Hoje o foco são os grandes escândalos de desvios de recursos da Petrobras, usados para custear as eleições ou campanhas eleitorais. Só que, em nome das campanhas eleitorais, os números desviados são astronômicos, como nós ouvimos dizer, e ficamos impressionados com o que nós ouvimos, tudo em nome das campanhas eleitorais. Mas, infelizmente, isto ocorre em todos os níveis de poder, desde os municípios, passando pelos estados, empresas e os órgãos públicos federais, atingindo a mais alta cúpula dos governos. A corrupção está na merenda, na construção de escolas, de postos de saúde, na construção de rodovias, de obras públicas de todo tipo, inclusive em liberações de emendas. Algumas pessoas fazem disso uma maneira de produzir uma renda que não está na sua capacidade. E, claramente, a população demonstrou nas ruas que não suporta mais essa sangria de dinheiro público. As pessoas que foram às ruas também manifestaram seu apoio às instituições democráticas, que estão empreendendo um esforço conjunto para combater a corrupção, como o Ministério Público, Polícia Federal e a Justiça Brasileira. O povo está legitimando as ações e investigações dessas instituições que estão atuando com ampla liberdade e também autonomia. Nesse sentido, o Congresso Nacional também precisa ouvir as vozes das ruas. Temos que buscar um ponto de equilíbrio para sairmos desse cabo de guerra entre oposição e situação e exercermos, particularmente aqui no Senado, o papel do poder moderador da crise, dentro dos princípios do regime democrático de direito. Outro recado das ruas é a preocupação com a economia, como emprego e com os trabalhadores. Há muito tempo venho dizendo que essa disputa política é ruim para a nossa economia. Essa disputa entre oposição e situação que começou nas eleições de 2014, que ainda não acabou aquela eleição, resultou numa crise econômica perigosa e precisamos agir rápido para estancá-la. Acima de tudo, precisamos pensar no Brasil. Precisamos colocar o Brasil acima de tudo para salvar a nossa democracia, para salvar a economia, os empregos, as empresas e principalmente os trabalhadores, para voltarmos a crescer e promover o desenvolvimento social no nosso país.
Já estamos pagando um preço muito caro por essa crise política. O país está em recessão, vemos os fantasmas da inflação e do desemprego retornando novamente. Vimos ontem nas ruas que todos querem o bem do Brasil. Para isso, precisamos superar essa crise política, precisamos encontrar o caminho do equilíbrio, da serenidade, para que a crise econômica seja superada o mais rápido possível. Precisamos de um ajuste certeiro na economia, com base na redução dos juros, com a ampliação do crédito, o fortalecimento do mercado interno, do setor produtivo, voltar os investimentos na infraestrutura brasileira. Só assim nós vamos ver o Brasil crescer com solidez, não um crescimento eventual. Se nós conseguirmos continuar investindo na infraestrutura, nós vamos ter o que nós queremos. Entendo que, independentemente de posição ideológica ou política, o desafio que temos pela frente é colocar o Brasil de volta nos trilhos do desenvolvimento, gerando emprego, gerando renda e aumentando a produção cada vez mais e as exportações também. Já estamos vendo a economia reagir, pelo menos os primeiros sinais. O Brasil está mal, mas não está à beira do abismo. Não atravessamos a maior crise econômica da nossa história, como alguns já colocaram por esses dias. Ora, já tivemos inflação de 80% ao mês e desemprego de 25% nas décadas de 80 e início de 90. Na crise atual, chegamos aos 2 dígitos, a 10,36% de inflação no acumulado dos últimos 12 meses, segundo o IBGE. Mas a escalada inflacionária já demonstra uma perda de força nos 2 primeiros meses desse ano. A agricultura vem resistindo à crise, com previsão de crescimento na safra 2015-16, safra recorde de acima de 210 milhões de toneladas de grão. A exportação de manufaturadas cresceu 15,6% na primeira semana de março e a indústria recuou 6,5% no ano passado, já dá sinais de que pode reagir positivamente. O momento é de apreensão, de instabilidade política e econômica, mas precisamos pensar no futuro e construir juntos o caminho da retomada do crescimento, pois se o Brasil vai mal, todos os brasileiros serão prejudicados. Vamos trabalhar juntos pelo nosso país. O Brasil é muito maior que esta crise que certamente vamos superar. Nós estamos cobrando muito do governo a questão da baixa dos juros. E hoje nós tivemos uma notícia importante, que os fundos constitucionais FNO, FNE e FSO tiveram a primeira baixa dos juros, que hoje estão para empreendedores com receita bruta anual de até 90 milhões de reais, que hoje está 14,12% ao ano, passa para 11,18% ao ano, podendo chegar com um bônus a 9,5% ao ano. Portanto, de 14% baixando para 11%. São 3 pontos percentuais importantes para a indústria brasileira. E empreendedores com receita bruta anual acima de 90 milhões de reais, ela sai de 15,29% para 12,95% ao ano. E com o bônus para 11% ao ano. É um sinal de que nós vamos ter a diminuição da taxa Selic também. Essa é a grande expectativa que todos nós temos, para que a gente possa ver as empresas de novo investindo nos seus parques de máquinas, investindo no seu empreendimento, gerando emprego, aumentando a produção interna, gerando a exportação também. Essas as minhas colocações. Muito obrigado pelo tempo a mim dispensado, senhor presidente.